O detetive quer saber qual era o interesse de Leandro em fazer com que Constanza levasse a culpa pelo rapto da bebê. Mas a moça diz que eles nunca explicaram o motivo. Porém, tinham duas mulheres envolvidas no assunto que eram internas do manicômio. O delegado pede que a detenta diga o nome das tais mulheres e diz que uma se chamava Josefina e a outra se chamava Branca. Gonçalo e Honório se juntam num cantinho e dizem quase juntos: "Eu sabia que a Josefina estava por trás de tudo isso." O advogado aparece e avisa para os dois ficarem calmos, pois com aquela declaração logo Constanza vai ficar livre. Gonçalo sai para atender a uma ligação e Honório pede ao advogado que consiga uma permissão para ver sua esposa, pois quer ser o primeiro a lhe dar a boa notícia. O moço diz que sim e avisa que vai fazer o possível para que a autorização saia ainda naquele dia. Gonçalo volta dizendo que ligaram do necrotério e encontraram Branca. Honório quer saber onde encontraram o cadáver da bandida, e seu cunhado explica que ela foi encontrada na rua com um bilhete suicida, dizendo que tinha provocado incêndio, porém na autópsia descobriram que alguém a enforcou. Para piorar ainda mais a situação, Gonçalo conta ao sócio que os registros dentários de Josefina não correspondem a nenhum dos cadáveres e que Josefina foi dada como desaparecida, perguntando a Honório se ele sabe o que isso significa. Os dois ficam mega preocupados com o que os aguarda com a fuga da bandida. Marina aparece feliz da vida arrumando o quarto dos bebês. Ela está acompanhada de alguém, a quem diz estar ansiosa por pegar os filhos em seus braços. Na delegacia, Honório não se conforma com Josefina ter sido considerada desaparecida. Porém, Gonçalo diz que já deram parte às autoridades e temem que ela tenha provocado o incêndio e também matado Branca. Preocupado, Honório comenta com o cunhado que se tudo isso é verdade, toda a família Monterrubio está correndo um grande perigo. Gonçalo avisa que vão precisar avisar todo mundo e contratar segurança para todo mundo, pois depois do que viveram com Josefina e já sabem do que ela é capaz. Honório diz que o cunhado precisa falar com Renata. Porém, ele conta que a moça também está doente do coração e precisa ter muito cuidado ao dar a notícia a ela. Porém, o marido de Constanza, diante da revelação, fica com a pulga atrás da orelha. Nesse meio tempo, Augusto conta a Roberta que a irmã tem o mesmo problema cardíaco que ela. Do outro lado da linha, a moça diz que está pouco se lixando para isso. Augusto lembra que a moça não está falando com o estranho e comenta que só ligou porque achou estranho que só a família sabia da tal doença e porque assim Regina iria se preocupar com ela. Entendendo a indireta, Roberta afirma que é filha da fisioterapeuta e o teste de DNA comprovou isso. Mas Augusto diz que isso para ele não importa, pois se a moça é ou não filha de Regina dá no mesmo. Porém está só avisando para que ela se prepare para aquela nova descoberta e ainda avisa que para ele é mais conveniente que Renata continue achando que é filha de Josefina, pois se fosse o contrário atrapalharia seus planos. A moça manda o comparsa não se preocupar e diz que logo vai ter o documento que comprova que ela é filha legítima de Regina e a única herdeira de Roberto Gamba. Na Bonita, Padre Severino conversa com Carlos e descobre que Carlos e Matilde terminaram por causa de Priscila. Do lado de fora, Matilde escuta a conversa, principalmente quando o agrônomo confessa ao sacerdote que ele não contou à noiva que foi namorado da enóloga no passado, e na verdade quando Priscila chegou à cidade ele ficou balançado. O moço conta que a moça chegou a beijá-lo, mas quando isso aconteceu ele se deu conta que não existem beijos como os de Matilde. O padre quer saber como a enóloga conseguiu beijar o rapaz e ele explica que talvez não seja o mais correto, mas vai dizer a verdade. E foi mesmo a moça quem o beijou. Mas foi graças a isso que se deu conta que Matilde é parte de seu presente. Do lado de fora a mocinha sai toda sorridente, depois do que acabou de escutar. Aníbal chega bonita e Alison percebe que ele está com o pulso machucado. O rapaz dá uma desculpa, mas a garota não engole e quer saber o que o namorado tem. Super chateado, o garoto conta que conseguiu entrar no computador do pai. Mas ele descobriu e a mocinha não tem ideia de como o fazendeiro ficou, pois ficou tão irritado que deu para ver que ele fez algo muito grave. Alison quer saber o que Augusto fez, e o moço conta que ainda não montou todo o quebra-cabeça. E a garota afirma que os dois estão no mesmo caminho, pois descobriu que o fazendeiro é capaz de qualquer baixaria para conseguir o que quer. Aníbal então afirma que o pai quer é Renata. E disso ele não tem a menor dúvida. Enquanto isso, na Cruz do Amor, Augusto manda Medeiros investigar como estão as coisas na Bonita em relação ao novo vinho que eles querem fazer, porque sem Jerônimo vai ser muito difícil os vizinhos conseguirem produzir a bebida.
Medeiros tenta dar um palpite, mas o fazendeiro furioso grita: não tente descobrir o que eu penso, investigue o que eu estou mandando e pronto. Na Bonita, Matilde encontra Severino na sala e diz que soube que o pároco queria falar com ela. O padre diz que está decepcionado, pois acabou de saber que ela e Carlos não vão mais se casar. Matilde, então, pede ao sacerdote que falem sobre o assunto na frente de Carlos. Severino diz que acabou de falar com o rapaz, mas a moça diz que isso não importa e pede que o pároco o acompanhe e tudo o que quiser saber pergunte na frente dele. No laboratório, Priscila pega Carlos chorando. Ele diz que está triste porque caiu a ficha e acabou de se dar conta de que Matilde não vai mais casar com ele. Porém, Severino chega acompanhado por Matilde e pede à enóloga que saia para que ele possa conversar a sós com o casal. Priscila sai, mas fica escutando atrás da porta. O padre então comenta que Carlos disse a ele que os dois não iriam mais se casar. Matilde, se fazendo de boba, pergunta como o rapaz pode dizer aquilo. Carlos se defende dizendo que não tinha mais o que falar pois a moça terminou tudo com ele. Matilde então pergunta se o rapaz continua apaixonado por ela e ele todo derretido diz que sim. Enquanto da porta, a enxerida observa tudo. O sacerdote pergunta a Matilde se ela continua apaixonada pelo rapaz, e ela além de dizer que sim avisa que está prontíssima para se casar com ele. Carlos resolve se ajoelhar à moda antiga e pede Matilde em casamento novamente na frente do padre. Os dois fazem as pazes finalmente. E Priscila é obrigada a enfiar a viola no saco e ir embora. No escritório de Jerônimo, Regina pergunta a Antônio se ele chegou a ver as fotos que Josefina mandou da filha dela quando era pequena. O seminarista diz que sim e a mulher mostrando uma das fotografias que encontrou na caixa, pergunta se uma delas não era igual àquela. Antônio diz que não, mas Regina surta e diz que não entende o que está acontecendo, apesar de Inês pensar igual ao seminarista e achar que Roberta não é confiável. O rapaz quer saber por que ela desconfia tanto da própria filha. E Regina conta que a empregada viu Roberta conversando com Josefina na frente da mansão. Só que ela não acredita nisso. Antônio sugere que pode haver alguma coisa errada com os testes de DNA que ela mandou fazer. Mas Regina conta que foi ela mesma quem pegou a escova de cabelos de Roberta e por isso não tem por que duvidar. A mulher diz que deve ter alguma coisa errada com as fotos. E o seminarista diz que existe uma pessoa que pode tirar a dúvida, e essa pessoa é Gonçalo, que conheceu as meninas pequenas e poderá identificá-las nas fotografias. E no laboratório da fazenda, Carlos e Matilde trocam juras de amor na frente da Pegajosa, que voltou para ver se conseguia reverter o jogo, mas se ferrou. A despeitada diz a si mesma que o seu Charlie não pode gostar mais de Matilde do que gostou dela, e diz que quer ver quanto tempo vai durar aquela alegria. No jardim, Aníbal e Alisson encontram o padre Severino. O rapaz conta que andou procurando por provas contra Augusto, mas tudo o que descobriu foi que ele mandou investigar Marina. Surpreso, o sacerdote quer saber por que o fazendeiro fez isso. Porém, o garoto explica que isso ele não sabe dizer, mas tem certeza que seu pai e Saul estavam tramando alguma coisa. O pároco confessa que fica cada vez mais preocupado com as coisas que o rapaz conta. E o moço resolve dizer que talvez não consiga mais investigar, pois Augusto quase o pegou e acabou machucando seu pulso. Apavorado, Severino pede para o rapaz não se arriscar mais, avisando que seja lá o que Augusto tenha feito, eles vão ter que descobrir de outra maneira. Ele diz ainda que a única forma de saber a verdade é encontrando Marina, pois só ela pode dizer o que foi que aconteceu. Enquanto isso, na sala de esgrima, Augusto descarrega sua raiva treinando, enquanto pensa que precisa se livrar de Aníbal, que agora não serve para mais nada. Pensando com seus botões, o sujeito diz que avisou Hortência para se livrar do filho, pois sabia que o garoto seria um estorvo na sua vida e não estava enganado. E ainda pensa que sem Renata ali o garoto não tem mais nada a fazer ao seu lado. Pensando alto, o cara diz: que pena eu ter que dizer adeus a você, Aníbal. Mas na cruz do amor e na minha vida não há mais lugar para você. Na Bonita, Renata em seu quarto continua chorando e lembrando dos momentos que passou com Jerônimo. Principalmente na última noite romântica, que o marido preparou para ela, quando os dois juraram seu amor um ao outro. Ela também não consegue esquecer da noite de amor que os dois compartilharam naquele quarto. E diz a si mesma que tem certeza absoluta que Jerônimo não a deixou, apesar de todo mundo dizer o contrário. Adriana aparece e Renata não consegue mais controlar o choro.
No laboratório, Priscila resolve dizer a Carlos que acha Matilde volúvel, pois num dia ela o deixa e no outro quer se casar novamente. A moça ainda diz que a empregada manipula o agrônomo conforme a sua vontade, e pede que o rapaz não a leve a mal, pois está falando tudo aquilo para o bem dele. Mas o rapaz, que não está a fim de discutir, lembra que avisou a moça sobre Matilde, quando ela chegou ali, e deixa a garota falando sozinha enquanto arruma as coisas no laboratório. Renata confessa a Adriana que alguma coisa dentro dela diz que Jerônimo não a abandonou. Adriana diz à amiga que não é a primeira vez que Linhares mente, porém Renata diz que sabe que o rapaz se casou com ela baseado em mentiras, mas as coisas mudaram e não acredita que ele tenha ido embora sem dizer nada a ela. Pois depois de tudo o que viveram nos últimos meses não faz sentido. Na cozinha, enquanto comem, Aníbal percebe que Alison está jogando toda a comida que coloca na boca disfarçadamente no chão, e chama a atenção da moça. Dizendo que então, é verdade que a namorada não come, quer saber por que ela faz aquilo. Irritada, Alison diz que está gorda. Porém o moço comenta que a garota não está se enxergando direito, pois ela é simplesmente linda. Mas Alison diz que não pode subir de peso, ou o namorado não vai mais gostar dela. Aníbal então joga na cara dela que o pior de tudo é que a namorada realmente tem uma doença, que ela disse que não tinha, porém promete ajudar a garota a se curar. Na capital, Honório vai até a cadeia contar as novidades para Constanza, e diz que quem estava por trás de tudo era Branca e Josefina. Ele diz que Branca acabou morrendo, mas Josefina foi dada como desaparecida. Na empresa, Gonçalo conta a Roberta sobre a fuga de Josefina, e a moça se faz de assustada, dizendo que espera que a polícia a prenda logo. O empresário comenta sobre o convite de Germano, que quer que a moça o acompanhe no final de semana, para o fechamento de um negócio para a empresa, e quer saber se a moça gostaria de ir. A fulana se faz de sonsa e pergunta ao pai se realmente ela é obrigada a ir. Gonçalo diz que não, mas ela poderia aprender como fechar negócios para a empresa, e também seria bom que a garota ficasse uns dias fora da cidade, por causa de Josefina. Roberta, então diz ao pai que se é isso que ele quer, ela vai com Germano, para ver como se faz uma negociação. Josefina encontra a caixa postal de Branca e consegue pegar os pacotes de dinheiro que a falecida comparsa deixou guardado lá. A noite chega e Constanza é finalmente solta. Honório e Gonçalo vão receber a mulher, que está feliz da vida de poder voltar para casa. Leandro avisa que as queixas contra a socialite foram retiradas, mas ela pede ao advogado para intervir junto à família da menina raptada, para dizer que não teve culpa de nada e que sempre cuidou da garota com muito carinho. No interior, Severino pede a Antônio que vá à capital procurar por Marina, pois ele não pode deixar a paróquia naquele momento. O seminarista diz que pode ir quando o sacerdote quiser, e os dois combinam que o estoureiro deverá viajar no final de semana. Sozinho na sala, Antônio tira do bolso a certidão que roubou da caixa de Regina e começa a ler. Na Bonita, durante o jantar, Adriana conta a Renata que Roberta está tendo um caso com Germano, o novo sócio da empresa Monterrúbio. Da cozinha, Carina escuta a conversa. Renata fica apavorada com a notícia, e lembra que o homem é casado. Matias entra no papo e quer saber desde quando Roberta se importou com a situação sentimental ou estado civil dos outros. Adriana, então, comenta que a falsa por um lado se faz de vítima e pós-excluída, mas por outro tem caráter duvidoso. Matias conta que Gonçalo ainda não sabe de nada, e Renata diz que a notícia vai cair como uma bomba na família, principalmente para Regina. Papo vai, papo vem. Adriana comenta que cada vez mais está convencida de que a história que Roberta contou sobre o capataz de Augusto ter aproveitado dela é outra mentira. Da cozinha, Carina fica cada vez mais surpresa com o que está descobrindo, ouvindo a conversa da patroa e seus amigos. Do escritório, Regina fala ao telefone com Gonçalo e descobre que Constanza já está livre e sem acusações. Ele diz à esposa que a partir do dia seguinte o centro também estará completamente liberado, pois as autoridades vão retirar os lacres. A mulher fica feliz com as notícias, mas a alegria dela acaba quando o empresário conta que Josefina está desaparecida, pois fugiu durante o incêndio e agora é foragida da justiça. Apavorada, Regina quer saber o que eles vão fazer, e ele diz que toda a família precisa ficar alerta, dizendo que vai contar a Renata, mas prefere esperar que ela retorne à capital. Mudando de assunto, Regina pergunta se ele conheceu as filhas quando eram pequenas. Gonçalo diz que convive com as meninas desde que elas tinham 9 anos.
Só para confirmar, a fisioterapeuta pergunta ao marido se ele consegue identificar as moças quando eram crianças através de uma fotografia. E o homem diz que sim, avisando que pode distingui-las muito bem. Na casa paroquial, depois de ler a certidão, Antônio tem a certeza de que Roberta é mesmo filha de Josefina e por consequência Renata é filha de Regina. O seminarista passa a mão no telefone e liga para Isidro. Ele conta que está surpreso, pois numa caixa de recordações de Josefina que Regina deu a Renata encontrou a certidão de nascimento de Roberta, onde consta que Josefina e Roberto registraram a menina alguns dias depois do nascimento. O tabelião pergunta se o amigo ainda tem o documento, e ele diz que justamente está indo à fazenda para mostrar o papel a Regina, mas quis ligar antes, pois talvez com isso seja suficiente para demonstrar que Roberta não é filha da fisioterapeuta. Porém, do outro lado da linha, Isidro pede ao amigo que não faça isso, explicando que prefere que todas as provas em relação à falsidade ideológica de Roberta sejam apresentadas juntas, pois assim não haverá maneira de refutar nada e tudo será feito dentro da lei, jurando que no máximo em 48 horas Regina ficará sabendo de toda a verdade. Antônio aceita a proposta do tabelião, e ainda avisa que vai entregar a certidão a ele pessoalmente, pois quer estar presente quando Isidro entregar as evidências para a fisioterapeuta e ainda contar que Regina voltará para a capital no dia seguinte. O tabelião então pede que o seminarista vá para a capital o mais rápido possível para o perito poder trabalhar com as digitais da certidão que o seminarista encontrou, pois assim não haverá nenhuma dúvida. Antônio diz que vai avisar o padre Severino, e no dia seguinte, na primeira hora, vai entregar o documento a Isidro. Ao desligar o telefone, o sujeito conta a Inês que Antônio descobriu, mas comenta que não tinha se dado conta que Josefina colocou o nome de Roberta filha, para que Roberto nunca se esquecesse dela. Ele ainda conta que o seminarista encontrou o documento em uma caixa antiga de Josefina, e que a mulher só trocou o nome da filha de Regina, para colocar Renata. Inês se dá conta que agora com a certidão original de Roberta não haverá mais dúvidas de quem é quem. E Isidro, feliz da vida, diz que sim, comemorando a vitória com a esposa. Padre Severino quer saber por que Antônio decidiu antecipar sua viagem à capital. O seminarista diz que preferiria contar tudo depois que as coisas estivessem esclarecidas, pois trata-se de um assunto muito delicado. O pároco resolve não insistir e diz que vai anotar o endereço da sobrinha, pois ela não atende a nenhum dos telefones que ele tem como contato na cozinha da Bonita. Renata cheira uma taça de vinho recordando de mais alguns momentos em que ela e Jerônimo foram felizes. Sem conseguir dormir, a moça resolve ir para a sala, e colocando a taça de vinho sobre a mesa, se debruça perdida em suas recordações. Quanto mais ela pensa, mais tem certeza de que sua intuição está certa. Colocando a mão na barriga pela primeira vez, Renata lembra do dia em que Jerônimo pediu a ela que confiasse no amor dos dois. Renata volta para seu quarto e mais uma vez na cama se recorda do que os dois viveram ali. A moça acaba caindo no choro, agarrada aos travesseiros, que costumava dividir com o marido. No dia seguinte, no apartamento de Germano, Josefina diz a Roberta que comprou passagens de primeira classe para as duas fugirem para a Suíça, assim que a moça colocar as mãos na herança do pai. Roberta quer saber por que para a Suíça, e a mulher explica que lá não tem tratado de extradição e portanto não podem prendê-la. Agora a garota quer saber como a mãe conseguiu dinheiro para comprar aquelas passagens de primeira classe, e ela diz que é fruto de seu acordo com Branca. Roberta então pergunta o que aconteceria se ela não quisesse ir. A mãe então diz que é melhor a moça lembrar que a única coisa que a filha tem na vida é ela, e se não a seguir ela pode viver sua vida e esquecer da moça para sempre, pois voltou a ser uma mulher muito rica e não precisa mais de migalhas. Na Bonita, chega a hora de Renata ir embora e começa a choradeira. Cada uma das mulheres da fazenda dá um presente de recordação para a patroa, mas Matilde não se aguenta e pede que Renata fique, dizendo que alguma coisa aconteceu com o Bonitão, e acha que ele foi enganado para fazer uma coisa daquelas, pois ele jamais faria aquilo com ela. Carina também diz que ela e Lázaro têm conversado muito sobre o assunto e não acreditam que Jerônimo tivesse tomado aquela atitude por vontade própria. A mulherada faz pressão para Renata ficar, mas não adianta. Augusto aparece seguido por Aníbal e diz que foi buscar Renata e a família para levá-los ao aeroporto. Lázaro diz que não tem necessidade do fazendeiro fazer isso, pois ele mesmo vai fazer. Aníbal então se despede de Renata agradecendo